Oi pessoal, tudo bem? A resenha de hoje é sobre um livro muito importante para a literatura brasileira. Sim, nós vamos falar sobre o grande escritor Machado de Assis. E o título escolhido então foi Quincas Borba. Essa escolha, pessoal, foi feita com o intuito de colaborar com a galera que vai fazer vestibular, né? A gente já está caminhando aí para o fim do ano, estamos nos aproximando dos vestibulares e aí as universidades então já disponibilizaram os editais e muitos dos meus alunos, e eu sei que muitos de vocês também, vão fazer vestibulares que tem como exigência a leitura dessa grande obra, desse grande romance brasileiro, certo? Então, a gente une aqui o útil ao agradável, né? A ideia é que faz nascer esse canal, então, que é o resgate das obras brasileiras, é um canal para a literatura brasileira e então aí essa ajudinha que a gente consegue dar com as resenhas e resumos para os vestibulares. Bom, então vamos aos fatos, vamos entender aqui por que esse romance, por que essa história se torna tão importante dentro da literatura, né? E como é que a gente tem que pensar sobre ela para que a nossa compreensão seja um pouco mais fácil, né? Porque a gente não tenha tanta dificuldade em entender algumas ideias, algumas ideologias que estão aqui. Então a gente está falando de um livro do período realista, tá? É o amadurecimento da obra do Machado, porque o Machado de Assis vai escrever ainda com algumas ideologias românticas do período literário anterior ao realismo, mas a obra dele vai evoluindo até chegar então nesse momento e ter como ápice aí a produção dessa trilogia. Tem mais ou menos 10 anos de diferença entre uma publicação e outra. A gente fala assim, uma trilogia parece que é tão... foi muito rápido, né? Mas as coisas não aconteceram assim. A gente tem então Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma primeira publicação, né? Então a gente depois vai ter aí o aparecimento do Quincas Borba e por fim o Dom Casmurro, que é mais conhecido, né? A gente já teve grandes adaptações para TV, aparece sempre por aí. Então é algo que já tá já é mais dominado pelas pessoas, principalmente o enredo. A grande pergunta, né? Capitu traiu ou não traiu? Enfim, esses 3 romances não são continuações, isso é muito importante também. São obras independentes, são textos independentes, mas a gente chama de trilogia porque foram 3 romances que surgem aí e que compõem, né, o amadurecimento dessa obra. Você não precisa ler os outros para compreender o Quincas Borba, né, ou para compreender o Dom Casmurro, enfim, eles são independentes, você pode ler na ordem que você quiser. Bom, então aqui nesse romance, o que a gente tem? A gente tem o aparecimento de uma personagem que já foi mencionada lá no primeiro romance. Então, lá no Memórias Póstumas, o Brás Cubas é amigo de infância do Quincas Borba, tá? E lá já nessa primeira história, a gente vai ter já a menção a um pensamento filosófico que é o humanitismo, né? Os humanitas. E aqui nesse romance, então, a gente vai ter um desenvolvimento dessa corrente filosófica e que é também uma grande crítica dentro dessa história. Então vamos lá, o que a gente vai ter aqui? Qual é o nosso enredo? O Quincas Borba é um homem rico, né, filósofo, solitário e que está no fim da vida. Quando a gente começa a ler o livro, o Quincas Borba já morreu e a gente vai começar a história conhecendo o Rubião, que é o herdeiro do Quincas Borba. Então, a gente vai ter esse momento em que o Rubião já tem aí essa herança e ele vai lembrar, então, desse amigo Rubião, desse amigo Quincas Borba e vai nos contar como foi, então. Bom, o Quincas Borba, como eu falei para vocês, ele foi uma pessoa muito solitária, né? Ele criou e defendeu essa filosofia do humanitismo, durante a sua vida toda. Mas o que é que vem a ser essa filosofia? Ele vai nos explicar aqui, né,
explica para o Rubião e consequentemente para o leitor que essa filosofia, então, pode ser entendida de duas formas. Ele vai contar duas histórias. A primeira é que a sua avó, né, morreu atropelada por um Tilbury, que era um táxi, uma carruagem que levava e trazia as pessoas, né, nesse momento. A gente está falando de 1892, mais ou menos, ano de publicação da obra. E ele vai ter uma justificativa, né? O motorista, a pessoa que conduzia esse Tilbury, tinha passado por um dia muito difícil, estava com fome, então ele não estava raciocinando muito bem, né? E por isso ele atropelou e matou a avó do Quincas Borba. Mas enfim, ele explica isso de uma forma que ficou muito clássica também, e ele vai dizer que vai dar o exemplo de duas tribos que estão guerreando ali por uma plantação de batatas, por um espaço com batatas. Essas batatas não poderiam ser divididas, então eles vão guerrear e o mais forte vai vencer e o prêmio são as batatas. Então por isso que a gente vai ter aquela célebre frase, né? Ao vencedor as batatas. E aí, gente, essa filosofia, ela fica um pouco ali perdida, né? A gente vai ter contato com isso, não faz muito sentido essa ideia, né? E a gente fica então tentando associar. Mas conforme a história vai acontecendo, a gente vai compreendendo melhor o que ele está querendo dizer, porque essa filosofia nada mais é do que um modelo de vida, né? Do que a forma como nós vivemos. Então, um casal que vai aparecer aí na história é um casal que pode exemplificar muito bem essa filosofia. Então veja só, o Rubião e o Quincas Borbas moravam em Minas Gerais, em Barbacena, lá no interior. E aí depois da morte, né, depois da leitura do testamento, que tem uma condição muito interessante, o Rubião poderia ficar com toda a fortuna desde que ele cuidasse do cachorro do morto. E o cachorro do morto tem o mesmo nome do morto, então você fica há uma coisa meio perturbadora aí, né? Então morre o Quincas Borba, fica o Rubião com a fortuna e com o cachorro que também se chama Quincas Borba, e ele precisa cuidar desse cachorro. Então o Rubião vai resolver que ele quer morar na capital, vai para o Rio de Janeiro. Só que, gente, ele é um matuto, né? Ele é muito simples, muito inocente, nunca teve dinheiro. Então, ele não sabe muito bem como lidar, como administrar, o que fazer. E ele vai, nessa viagem, já bem no comecinho da história, conhecer um casal, o Cristiano Palha e a Sofia, a esposa. E aí, gente, a gente vai perceber quanto de interesse existe nessa amizade por parte do casal e quanto de inocência, até inocência eu acho que é muito delicado, mas enfim, de quanto de inocência tem o Rubião. Então a gente vai ter, claro, o Rubião vai se apaixonar pela Sofia, ela é muito bonita, muito charmosa, né? E aí, gente, o Palha, que é o esposo da Sofia, ele tá meio que falido, assim, né? Ele tem dívidas, ele mora numa casa um pouco mais simples. E ele vê, então, nesse romance, porque o Rubião vai se declarar para a Sofia vai contar para o marido, e aí o Palha vai perceber nessa declaração uma oportunidade, assim, de catar o dinheiro dele. E aí ele vai pedir para a Sofia meio que alimentar essa situação, e a gente vai ter, então, aí uma coisa bem triste mesmo, de ilusão, né? E a gente vai ficar com pena do Rubião, porque é um amor, assim, ele é puro, sabe? É um sentimento bem bonito. E a Sofia acaba construindo uma grande ilusão ali, né? E a gente fica meio que com raiva dela. Claro, há uma construção dessa personagem, há uma imposição do Palha, mas há como se fosse como se a Sofia, ela meio que gostasse daquele jogo, né? Então a gente vai ter essa situação aí, a história vai se desenvolvendo, a gente vai ver a ascensão do Palha, a gente vai ver uma construção de muitas amizades por interesse, a gente vai ver o Rubião ficando muito parecido com o Quincas Borba no sentido de que ele fica muito solitário, Quincas Borba o morto, tá, gente? Ele se torna uma pessoa muito solitária e ele vai entrando num processo que vai
terminar num processo de loucura, né? Ele vai achar que ele é o Napoleão III, ele vai achar que a Sofia é uma amante do Napoleão, ele é Napoleão, aquela coisa vai se construindo e a gente vai vendo, então, essa loucura aumentando, o dinheiro acabando e a riqueza da Sofia e do Palha se tornando mais expressiva. Então a gente tem um romance bem intrigante, é um romance que é uma história que tem muita parte divertida. Gente, o Machado, ele consegue ser muito irônico, sabe? Ele tem umas falas, assim, umas sacadas, o narrador construído pelo Machado é muito legal. Você fala, cara, olha, como pode? E aí ele vai construindo também toda essa desilusão que a gente vai ter aí, né? Essa coisa o ser humano é corrompido mesmo ali na figura da Sofia e na figura do Palha, sabe? Eles estão usando, não tem um pingo de sentimento. E a gente vai vendo, então, a construção desse humanitismo, desse humanitas. Por quê? Porque o Palha vai ficar com as batatas, né? Ele vai ficar ali com o dinheiro, então ele vai ficar com o prêmio da vitória. Quem é mais forte nessa ideologia construída, que é uma ideologia que se reproduz na nossa sociedade, quem é mais forte vai ficar com os lucros, vai ficar com a parte melhor, vai ficar com as batatas, ao vencedor, as batatas. Então, gente, olha, é uma super indicação, é um romance muito legal, sabe? Tem humor, tem reflexão, tem um retrato dessa sociedade aí do Rio de Janeiro, desse período, e é uma leitura bastante leve também, apesar de já estar bastante distante, né, da nossa realidade. Já vão aí muitos anos dessa publicação, a gente consegue ler com fluidez e consegue fazer várias análises extremamente interessantes. Vou só reforçar aqui, se você gostou desse livro, pode ler, não precisa ler nem Dom Casmurro e nem o Memórias Póstumas, você vai compreender tudo, porque não são sequências, como eu falei antes. E, gente, ó, quem vai fazer o vestibular, vale a pena dar uma olhada, essa minha edição aqui tem uma introdução bem legal, tá? Tem uma análise bem legal. Tem umas notas de rodapé que são bem interessantes também, que contribuem com a leitura sem dar spoiler e vale super a pena, certo? Não é um livro muito grosso, são capítulos curtos, então você consegue fazer essa leitura rapidamente. Gente, essa é a minha dica de hoje. Espero ter ajudado a galera do vestibular aí. Espero que quem não vai fazer vestibular goste da dica e leia, porque é um super, super, super livro. Então, pessoal, uma ótima semana para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais, pessoal!